Jefão na área. E aí, tá preparado para hoje? E você, já sabe o que é um TEIU? Você já viu um TEIU? Se não, vem comigo. Mas antes, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e vá lá depois nos comentários e fala o que você achou, beleza? E aí, vamos lá? Então, galera, o TEIU, ele é um lagarto, um réptil. Ele tem como nome científico Salvator merriani. Ele anteriormente tinha um outro nome científico, mas acabou sendo feito por uma nova convenção tendo esse nome. E ele é um lagarto que ele pode chegar até 1,5 m de comprimento. Imagina você, hein? Quase do meu tamanho, eu tenho 1,76 m. E esse tamanho é medido de ponta a ponta, ou seja, ponta do focinho até a ponta da cauda. Pois é. Então, a cabeça do TEIU, ela é de forma triangular e comprida. A sua mandíbula é forte, com dentes pequenos, pontiagudos, e que servem para poder fazer então a apreensão e também destrinchar o que foi capturado, né, o alimento que ele capturou. Outra coisa, uma característica, por ser um réptil, um lagarto no caso, ele tem sua língua bífida, ou seja, bifurcada, ela forma um V na ponta, e ela é rosada, muito parecido com o que é as cobras. E isso indica então que ele tem um sensor por dentro do céu da boca que faz a captura dos sentidos, como se fosse o olfato, ou até mesmo sensores químicos, né? Receptores químicos no céu da boca. E isso faz então com que ele tenha ao seu redor uma imagem daquilo que está acontecendo. Bicho, o negócio é interessante, hein? A cauda é longa, arredondada, e ela pode ser também recheada de carne. Tem muita gente que aprecia, viu? Mas tome cuidado, porque além de não ser legal, é crime ambiental, viu? Não faça isso. O TEIU, ele tem escamas, de coloração escura, chegando ao negro, um verde escuro, tendo faixas brancas ou claras por sobre a cabeça, por sobre o dorso e também sobre a barriga. Possuem patas com dedos bem alongados e que têm pontas, garras, né, unhas, e que ela pode ser de extrema utilidade para o animal. Algumas vezes a gente pode ver TEIU escalando. Pois é, meu irmão. Imagina aí, um animal de 1,80 m mais ou menos, conseguindo escalar uma paredinha para poder fugir. Ou então para poder chegar lá no galinheiro. Principalmente isso daí. Na roça, os TEIUs, eles se alimentam de muitos animais domésticos. Principalmente aves, porque são presas fáceis, porque estão presas no seu cativeiro. Locais onde estão ali para fazer engorda ou então para pôr ovos. Outros animais menores, pequenos mamíferos, e eles são onívoros. Pois é, eles podem comer várias coisas, inclusive algumas verduras, que não vou dizer assim, não é a preferência dele, mas ele também faz alimentação. Por ele ser onívoro, ele pode fornecer essa condição ao ser humano de fazer o controle de roedores. Pois bem, só que é um negócio meio complicado, né? O TEIU, ele pode viver na América do Sul, quase que de ponta a ponta. Ele vive na Argentina, Uruguai, Paraguai, na região do Brasil. Ocupa a maioria dos biomas sul-americanos. Pois é, você sabe o que é bioma? Tá lembrado? Tem certeza? Então, isso pode ser um próximo capítulo, hein? Marca aí. Biomas brasileiros. Ele pode viver ainda em ambientes costeiros, ilhas e também em ambientes fechados, como a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Pois é, ele tem uma distribuição bem grande, bem ampla aí a nível nacional. Como eu já falei para vocês, o TEIU, ele é onívoro, ele passa a ser onívoro, ele come de tudo. Só que esse TEIU que a gente viu aí na praia, ele estava lá por alguns motivos. Primeiro,
Alimento fácil, né? O pessoal deixa restos de comida ali nas lixeiras, ali próximo das lixeiras, nos quiosques, então eles fazem a alimentação ali. Segundo, algumas aves que põem os seus ovos ali na areia ou então naquela vegetação de restinga ali próximo à areia da praia, eles também fazem a utilização dos ovos para alimentação ou então até mesmo dos filhotes. Pois é, a gente vai falar assim, triste e tal, mas essa é a lei da natureza, camarada. Precisa se alimentar, né? E quem não se alimenta, morre. Outra condição é que os teius, eles se alimentam de pequenos anfíbios, de outros répteis, ovos e outros animais que ele consegue fazer ali a sua detecção. Mas, principalmente, ele também se alimenta de frutos. Pois é. E também flores comestíveis, ele consegue achar e fazer a sua alimentação com elas. Chuta aí, quantos ovos uma fêmea de teiu consegue colocar? Você falou entre 12 a 35? Pois é mais ou menos isso daí mesmo, cara. No ritual da reprodução, as fêmeas do teiu cavam tocas. Dentro dessas tocas, depois de serem fertilizados os ovos pelos machos, as fêmeas podem depositar de 12 a 35 ovos. Imagine então que eles ficam protegidos até serem chocados, e aí, num ciclo de reprodução, podem sair até 35 teiuzinhos. É legal, né? Isso daí em natureza, né? Só para você ter ideia, o período de incubação, né, que é da postura do ovo até eclodir ali o animal, é em torno de 90 dias. Pois é. E outra coisa, um teiu ele pode sobreviver, ele pode viver, na verdade, até de cerca de 16 anos. Então é um animal que vive bastante, né? Se comparado com um cachorro de porte pequeno, ele vai viver junto ali, se for criado em cativeiro, lógico, né? Por volta aí de 16 anos. Então, galera, falar assim, o teiu é um animal muito importante, tá bom? Para poder fazer o equilíbrio, para poder manter o equilíbrio ecológico. Afinal de contas, ele passa a ser um predador, né? Onde ele vai predar alguns animais que para a gente seriam ruins, né? Seriam pragas, como por exemplo os roedores, né? Algumas vezes alguns aracnídeos, né? Mas ao mesmo tempo existe a condição de que em alguns espaços ele se torna uma praga também, porque ele vai predar animais domésticos, como eu já tinha falado anteriormente, né? Algumas galinhas, algumas aves, principalmente aves, porque elas ficam engaioladas, enjauladas, né? No seu cercadinho, e aí então se tornam presas fáceis. Mas não é que o teiu é um problema. Na verdade, nós é que estamos invadindo o espaço dele. E aí, como eu falei anteriormente, o teiu, por ser um animal silvestre, ele entra na categoria, se por um acaso for pego por caça, matar um teiu, você pode ser enquadrado na questão das leis ambientais. Então, meus amigos, deixa esse bichinho para lá, né? Ele vai aprender o caminho ali dos ovos. Faz o seguinte, tira suas galinhas dali, põe num lugar mais alto, reforça a tela, né? Que aí não tem problema. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Então, ó, deixa o joinha, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá nos comentários e escreva sobre qual conteúdo que você quer ver no próximo vídeo. E aí, é só aguardar. Valeu, um abraço.